Afinal, quem é Beelzebu ou quem é Bafomé? Será que esses deuses incorporam? Tem uma religião específica? Calma, calma, que no nosso vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre esses deuses, sua história, qual linhagem, qual imagem representa qual e como se dá a história de ambos. Mas olha só, antes de prosseguir, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o seu like no nosso vídeo e deixe também aqui nos comentários se você sabia ou sabe qual a diferença principal da história real por trás desses deuses antigos que ainda afloram o medo em muitas pessoas. Olha, se você deseja uma consulta espiritual feita por mim, rituais para diversas finalidades, entre em contato comigo. Meu WhatsApp é 011 999 7010 23 e também está aqui na descrição do vídeo. Estou esperando então a sua mensagem. Eu atendo você onde você estiver, tá certo? Mas vamos ao tema de hoje, porque se criou um bafafá. Eu abri uma caixinha lá no Instagram e muitas pessoas me perguntaram sobre esse tema. Então, venho falar hoje sobre o vídeo, lembrando que o que eu digo aqui é altamente fruto de estudo e conhecimento adquirido ao longo dos anos que tenho na magia tradicional e também na magia tradicional europeia e outros cultos. Então, vamos começar falando principalmente das características de cada um. Vou começar por Bafomé. Olha só, o culto a Bafomé é um tema complexo e envolto de muitas especulações, mitos e principalmente desinformações. Bafomé é uma figura que se tornou associada ao ocultismo e à magia, assim como a diversos grupos e ordens secretas ao longo da história. A imagem de Bafomé foi popularizada pelo ocultista Eliphas Levi no século XIX e é geralmente representada como uma criatura meio humana, meio animal, com característica de ambos os sexos. Ali um caduceu no lugar dos órgãos genitais, asas e um pentagrama na testa. A imagem é acompanhada e representa a dualidade, a união de opostos e também o equilíbrio das forças. E olha só, o culto a Bafomé tem sido associado com maior ou menor grau de precisão a diversos grupos e movimentos aí ao longo da história. E eu vou falar agora algum deles para você. Primeiro deles, os Cavaleiros Templários. No início ali do século XIV, a Ordem dos Cavaleiros Templários foi muito dissolvida e seus membros perseguidos principalmente pela Igreja Católica sobre a acusação de heresia e adoração a ídolos, incluindo Bafomé. No entanto, muitos historiadores acreditam que essas experiências foram comprovadas ou até mesmo colocadas ali como desculpas para desmantelar a ordem e confiscar as suas riquezas. Já a curiosidade de número 2 são as sociedades secretas e ocultistas. Grupos principalmente como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou a Golden Dawn, como muito conhecida, e a Ordem Templis Orantes, bem como figuras notáveis do ocultismo, como Crowley, adotaram a figura de Bafomé como um símbolo de sabedoria esotérica e autoconhecimento. Olha, gente, esses grupos não veneravam essa divindade como um deus, mas sim como um símbolo de princípios ocultos. Olha, número 3, o satanismo moderno. No final do século XX, a Igreja de Satanás, fundada por Anton LaVey, adotou a imagem de Bafomé como um símbolo do satanismo do século. Nesse contexto, Bafomé é usado como um ícone de rebeldia e individualismo, em oposição aos dogmas religiosos tradicionais. É muito importante ressaltar que, embora existem grupos e indivíduos que possam venerar Bafomé, não há ali um culto organizado, unificado e dedicado a essa figura. Ao invés disso, gente, Bafomé é um símbolo adotado por diferentes grupos e movimentos aí
ao longo do tempo, né? E cada um com a sua própria interpretação e propósito, porém sem nenhum vínculo religioso associado. As práticas associadas ao culto de Bafomé variam, mas geralmente são rituais e cerimônias que buscam exclusivamente a iluminação espiritual, o autoconhecimento e o equilíbrio entre forças opostas. É aquela famosa luz e sombra que eu sempre falo para vocês, né? E esses rituais podem incluir invocações, usos de símbolos e objetos ritualísticos. No entanto, como falei, é crucial diferenciar, né, as práticas esotéricas e vividas desses grupos das caricaturas negativas e sensacionalistas que costumam frequentar aí, né, ou até mesmo transitar entre os populares. E para você fazer mais ou menos a comparação, vamos falar agora um pouquinho sobre Belzebu. Qual é a sua imagem real? Belzebu está aqui, também conhecido como Beelzebub ou Baalzebub, é uma figura associada ao mal e à demonologia na tradição judaica cristã. Quase que não sai, né? Originalmente, o termo Baal era usado para se referir a uma série de deuses cananeus e fenícios, e Zebub significa mosca. Portanto, Baalzebub pode ser traduzido como o Senhor das Moscas. No entanto, com o tempo, o nome foi transformado somente em Belzebu e a figura passou a ser identificada como um demônio ou até mesmo um espírito maligno. Na Bíblia, Belzebu é mencionado no Novo Testamento como príncipe dos demônios. Eles entenderam, no entanto, que Belzebu era como se você fizesse ali o culto e a ritualística como uma das principais invocações aos ajudantes de Satanás, enquanto outros o consideraram como um demônio separado e independente. Mas, de qualquer forma, Belzebu é geralmente associado à corrupção, ao pecado e à tentação. Olha, não há um culto determinado a Belzebu, organizado e unificado. E qualquer ideia de culto dedicado a adorar Belzebu provavelmente se baseia em medos e folclores, mais do que em práticas religiosas reais. No entanto, a figura de Belzebu tem sido construída em muitas práticas ocultistas e satanistas ao longo da história. Por isso que eu sempre defendo que esses cultos devem ser fechados e quanto mais exclusivos, melhor. Nesses casos, a adoração ou invocação a Belzebu pode ser usada como meio de rebelião contra as religiões estabelecidas, um símbolo de independência e individualismo, ou como também, gente, um arquétipo representando o lado sombrio da natureza humana, ou seja, se você não sabe lidar com a sua sombra, melhor nem descer para o jogo. A figura de Belzebu também tem sido usada na cultura popular, na literatura e no cinema, como um símbolo do mal, e muitas vezes é retratada como um demônio com chifres, asas e até mesmo uma aparência assustadora, só que não, essa é a figura original de Belzebu ou Baal. É importante ressaltar que a imagem de Belzebu e a ideia de um culto estabelecido para ele são altamente sensacionalistas e, em grande parte, produtos ali da imaginação popular e até mesmo de um medo infundado. A maioria das pessoas e grupos associados ao ocultismo, satanismo ou outras práticas esotéricas não adoram demônios ou criam atividades malignas, mas sim, geralmente estão em busca de autoconhecimento, transformação, poder pessoal e principalmente exploração de aspectos ocultos da realidade. Então tem muita coisa aí que é mais fruto da imaginação das pessoas do que realmente realidade. O uso em práticas esotéricas para Bafomé é um símbolo adotado por diversos grupos e movimentos ao longo do tempo, né? Incluindo, gente, ordens secretas. E aí o nome ordens secretas, ela diz tudo. Ordens secretas, ou seja, não é aberta. Tudo isso que você vê
sobre o culto a Bafomé de forma aberta, abre o olho, tá? Porque geralmente é um que indica para o outro, e aí isso envolve rituais, cerimônias, mas que não tem nada de maligno nisso. Existe sim a busca de iluminação espiritual, autoconhecimento e equilíbrio entre forças ocultas. Então, se você quer um trabalhinho para Bafomé, eu aconselho você a fazer o contrário, a conhecer primeiro essa força e depois você mesmo fazer. Belzebu já tem religião na Cananeia, né? Já tem essa ligação com os fenícios. Ele era usado para se referir a uma série de deuses de Zebub, significa mosca, como o tempo, né? O nome foi transformado ali em Belzebu e a figura passou a ser identificada como um demônio, até mesmo como um espírito maligno, como falei agora há pouco, na tradição judaica cristã. O uso em práticas esotéricas de Belzebu, que é essa imagem aqui, tem sido construída em algumas práticas ocultistas e satanistas aí ao longo da história. Mas não há um culto organizado, como falei, ou unificado dedicado a ele. Considerar, né, a consideração ou invocação de Belzebu pode ser usada até mesmo como meio de rebelião contra religiões já estabelecidas. Ou seja, nós precisamos entender que Bafomé é uma figura passageira que representa a dualidade ou equilíbrio das forças, enquanto Belzebu é geralmente associado ao mal, a tentativa de, né? Só que ambos foram adotados por diferentes grupos e movimentos esotéricos aí, principalmente ao longo da história. Mas suas origens e simbolismos, propósitos são muito distintos, por isso que eu sempre falo, é preciso conhecer antes de se jogar de cabeça, né? Aí você me pergunta, existe alguma religião específica que cultua essas divindades, esses seres, deuses, né? Olha, não há uma religião específica dedicada exclusivamente ao culto de Bafomé e Belzebu. No entanto, há algumas religiões, grupos esotéricos e movimentos ocultistas, até mesmo que adotaram essas figuras em seus sistemas de crenças e práticas. Bafomé, a figura foi adotada por várias ordens secretas e ocultistas ao longo da história. E torno a falar para vocês essa palavra, ordem secreta. Aquilo que se é secreto não se sai espalhando por aí. E agora você sabe qual a diferença e quais são as verdadeiras imagens de ambos e o que significa cada um deles. E por favor, não confunda Bafomé com Belzebu e nem Belzebu com Bafomé, gente. Então se inscreva no canal, deixe seu like, coloque nos comentários o que você deseja ver no canal e eu te espero em nosso próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.